Boa noite, querida família de luz. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Mestres Ascensos. E hoje estou aqui, fazia tempo que a gente não fazia uma live junta, né, Dori? Tô com saudade já. Então, estou aqui com a Doriana Tamburini, da Fraternidade dos 12 Raios. E a gente, seja bem-vinda, minha amada. Obrigada, Sejam, Norma. Muito obrigada. sejam todos muito bem-vindos. E nós sentimos a necessidade de vir aqui falar com vocês sobre este momento atual, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e nós temos instrumentos divinos dados pela hierarquia da luz, pela Confederação Intergaláctica, pela Fraternidade Branca, Fraternidade dos 12 Raios. Então, nós precisamos compartilhar isso para o maior número de pessoas, porque é um momento, a gente precisa se preparar, é um momento de preparação diante de tudo que está acontecendo no planeta, tanto aqui no Brasil como no mundo. E então nós viemos aqui para alertar, né, para apresentar para vocês também os instrumentos divinos que nós estamos disponibilizando através da Doriana para toda a humanidade. Eu compartilhei aqui alguns vídeos da Doriana aqui no canal, foi muito Aliás, visualizado, as obrigada. pessoas... Oi, Muito Dori. obrigada. Muito Eu que obrigada por agradeço. ter feito isso. Eu agradeço muito, porque assim, as pessoas estão vendo a importância da gente se unir, sabe? E é momento da gente se posicionar. É momento da gente recuperar o nosso poder pessoal e, e tomar posse do planeta, sabe? Vamos tomar posse do que é nosso e é nós que estamos aqui encarnados, nós que devemos agir. Nós temos todo o apoio do nosso staff divino, da nossa equipe espiritual, de todos os que nos acompanham aqui em Terra, né? Da nossa equipe Sim. invisível do outro lado, né? Mas nós precisamos muito agir, muito. É tempo de agir, é tempo de ação, não é tempo de ficar acomodado, esperando o socorro do céu, as coisas caírem do céu. Não, de jeito nenhum. Então, assim, eu quero até alertar vocês, vocês que não assistiram ainda as lives aqui gratuitas aqui no canal Mestre Ascensos, tem as lives que a Doriana fez aqui com a gente, porque hoje vai ser uma live bem resumida sobre diversos assuntos, né? Mas Sim. cada aula é 1 hora, 2 horas, ela explicando em mínimos detalhes, por exemplo, do staff divino. Porque assim, o que a gente está vendo hoje no planeta, não adianta a gente brigar ego com ego, não vai resolver nada. Então a gente tem que saber o que é o nosso staff divino para poder negociar staff divino entre staff divino, do nosso, dos trabalhadores da luz, dos guerreiros da luz, e também do staff divino daqueles que estão causando tantos estragos aqui no planeta. Então, assim, é uma batalha, vamos dizer, mas entre staffs divinos. Ego com ego não vai resolver nada, que só vai continuar perpetuando mais do que está aí. Mais batalhas, mais de tudo, né? Então, assim, a gente está vendo, antes da gente começar, eu estava falando com a Doriana, porque, assim, vocês sabem que existe uma agenda 2030. E eles querem, a gente percebe que eles estão fazendo de tudo para agilizar, para que tudo se cumpra. Você vê que eles estão acelerando. Essas queimadas mesmo, se a gente for pensar, o que eles querem com as queimadas? Causar fome? Eles querem, parece que eles têm uma gana de fazer as profecias se cumprirem, para que venha a fome, aqueles cavaleiros do Apocalipse e tal. Mas nós estamos aqui para impedir tudo isso, né? Eu vou dar a palavra aqui para a Doriana, que a gente vai conversar muito com vocês hoje, e vamos nos empoderar, gente, vamos ser os guerreiros, que é o momento é esse, não é momento de acomodar, não. Vamos agir, e é isso, Dória, a palavra está com você, a gente vai conversando aos poucos, se vocês tiverem pergunta também pode perguntar, tá bom? Gratidão a todos. Isso, deixar bastante aberto para as perguntas, porque eu vejo que tem bastante gente que quer saber, né, que quer ter esclarecimento, e é muito justo nesse momento que a gente esclareça e tenha discernimento. Enquanto eles colocam a agenda a todo vapor, nós também estamos colocando o nosso serviço a todo vapor. A gente vem fazendo isso há alguns anos, nós demos nome a todas as nossas partes, pelo menos conhecidas, né, de staff divino, para diferenciar de equipe espiritual. A equipe espiritual seriam os nossos guias, mentores, amparadores, de Exus a ETs, todos são equipes espirituais. Enquanto que o staff, que é uma palavra em inglês, que também chama-se equipe, staff quer dizer equipe, turma, né?
mas é nossa. Então, essa formação de staff divino, que eu agrupei para dar um corpo, para dar uma forma de que isso é meu, isso é seu, isso é de cada um. Todos nós temos, bons e maus, todos temos. Todo mundo tem seu eu superior, eu médio, eu básico, que é uma linhagem um pouco mais, vamos dizer, ligada à parte havaiana. Depois temos o eu búdico, elohímico e crístico, que é mais da fraternidade branca. Presença divina eu sou, ser de fogo branco também da fraternidade branca. A parte dos regentes elementais, que não está em lugar nenhum da forma como eu coloco, porque eles, talvez na fraternidade, eles coloquem um elemental, e dentro da parte dos kahunas, o elemental faz parte praticamente o eu básico. Então, eu quis colocar isso tudo como uma formação, e o anjo de guarda, né? Nunca esquecer o anjo de guarda. Colocamos isso como uma formação, nós demos 7 aulas, não foi, Ale? Ao todo, se eu não me engano. Então, essas 7 aulas foram feitas aqui com a Alessandra, ao vivo, estão disponibilizadas, onde a Ale tem playlist ao vivo, você lembra? Playlist, né? Tem uma playlistzinha com todas as aulas gratuitas, então seria de bom tamanho que todo mundo providenciasse aprender isso, porque aí vocês ficam mais seguros. Por exemplo, qual foi a intenção da gente colocar isso para vocês? Jesus dizia que nós tínhamos que caminhar os caminhos internos, certo? Os caminhos que a gente precisa são interiores. Se você tiver que ficar realmente sozinho, num determinado momento qualquer da sua vida, seja no escuro, ou seja porque você se perdeu na floresta, não importa o caminho, não importa o tempo, se você tiver um caminho interno, onde você realmente pode contar com estas partes divinas, e mesmo que você tenha alguns medos, mesmo que você tenha receios, você sabe que essas partes estão em você, além da sua equipe espiritual, veja. Então, são 2 forças extraordinárias, e isso é uma forma da gente oferecer a vocês um pouco mais de segurança, autoconfiança, que é algo que tiraram bastante dos trabalhadores da luz, dos guerreiros, das sacerdotisas, dos sacerdotes. Eu sei, porque eu atendo gente, assim, profissionalmente há 30 anos, mas desde que eu ganhei meu primeiro tarô, que foi entre 11 e 12 anos, eu sempre atendi as pessoas. E eu vejo os medos delas, as inseguranças, que muitos foram os meus. Claro, a gente vai se curando ao longo da jornada. Então, dentro desse estado divino, é o primeiro começo para você entender você mesmo. A segunda etapa que a gente fez com a Lê já é o caminho sagrado do coração, é o mergulho para dentro de si, no autoconhecimento e alto, de elevado, porque esse conhecimento profundo só está dentro de você. Se eu consigo fazer, por exemplo, uma boa leitura de tarô, eu adoro ler tarô, né? O tarô, qualquer um dos tarôs que eu tenho, eu leio e vou muito de acordo com a pessoa. Então, eu vou procurar nela o que ela mais está espelhando nela. Eu vou ler aqui. Mas por que eu consigo ler? Porque eu faço o meu caminho. E ao fazer o meu caminho, eu entendo o caminho do outro. E isso dá uma canja enorme. O pessoal que já fez, a gente gravou 3 aulas, que já estão disponíveis. Eu não vou ficar fazendo de novo, porque a base é sempre a mesma. Só se mudar alguma coisa muito extraordinária, que eu acho que precisaria. Que, aliás, eu ia comentar uma coisa com você, Alessandra. Tem uma parte desse trabalho do Caminho do Coração que eu não fiz, que é a montagem das equipes. Porque eu senti que era ainda muito cedo para as pessoas, para a gente falar sobre montar a equipe. Elas primeiro precisam saber do seu staff divino, sabe? Então, ficou faltando essa parte dentro do caminho do coração. Mas aí a gente pode trazer isso para quem fez o caminho, uma outra oportunidade mais tarde, que elas precisam montar equipe para cada assunto ou aura que elas queiram trabalhar. Então, por exemplo, a aura financeira é uma coisa, a aura de saúde é outra coisa, a aura familiar é outra coisa, a aura de heranças é outra coisa, sabe? Então, dá para montar equipes. Tem um lugar do coração que a gente faz isso.
Eu não fiz porque eu senti que não tinha ainda maturidade no caminho que a gente fez com essa turma, com quem a gente já fez. Eu acho que daqui uns meses, assim, a gente vai entender melhor quando que eles estarão um pouco mais prontos. Então, eu queria comentar isso com você, que eu não tinha falado ainda, né? Não tenho nem tempo. A gente fala tanta coisa e não dá tempo de fazer tudo. Aí, o outro caminho que a gente está fazendo, que já estamos fazendo de segunda-feira agora, é o caminho dos raios. Então, toda segunda-feira, nós estamos indo para que aula hoje? Terceira, quarta? Terceira aula. Terceira aula. Então, nós paramos no quinto raio, né? Porque na primeira aula deu um pouco de uma história para as pessoas entenderem, e depois a gente acabou, já está andando no quinto raio. Essas aulas todas, nossas, são gravadas. E eu não vou dar novamente, gente, porque isso é um tempo que a gente nem tem e a gente está cavucando para ter tempo para fazer o melhor por vocês, porque eu também tenho outras turmas que a gente continua em andamento. Então, eu abro um espaço enorme, porque eu quero que mais pessoas tenham esse conhecimento. E através da Alessandra, a gente alcançou muita gente, Ale. Eu tenho que te agradecer, assim, imensamente, porque eu acredito que isso está sendo um benefício bem grande para as pessoas terem conhecimento. Viu, Nós não... Dori? Oi. Fala um pouquinho sobre a importância das pessoas aprenderem sobre os raios. Sim. Principalmente que eu notei que você geralmente dá aula sobre as qualidades divinas. E dessa vez eles pediram uma mudança para você focar no propósito divino de cada um. E nada é por acaso, né? Não, não é por acaso. Olha, eu dou aula dos 12 raios mesmo desde 1992, quando eu aprendi. Dos 7 raios, eu dou aula desde que eu tenho 18 anos. E sempre os históricos, seja na Ponte para a Liberdade, seja do Grupo Avatar, sempre foi focado em cima das qualidades. Nós tínhamos que desenvolver as nossas qualidades. Quando eu entrei no nosso trabalho, eu tive que modificar a nossa apostila, porque eu observei que no propósito, e isso veio no dia 9/9, lembra? Teve todo um trabalho do 9/9 como portal, e ele ficou batendo em mim esse 9/9 de que tínhamos que entrar no propósito. Mas era o propósito da alma, já não era mais a qualidade em sã consciência do ser humano. O propósito da alma estava gritando ali. Então, quando eu fui olhar a nossa apostila no propósito, eu descobri que eu não tinha lido tantas vezes, com tanta, vamos dizer, atenção e cuidado, como eu faço com o resto da apostila. E aí eu percebi que tínhamos erros. Fui lá e corrigi com a Jussiara correndo, né? A gente já entregou a apostila nova. Então, o propósito de alma, ele é muito mais profundo e está sendo exigido nesse momento esse propósito. Então, bem diferente do que simplesmente, eu vou treinar a minha paciência. E no propósito, não. Você tem que desenvolver o seu trabalho interno, profundo, e que aí tem muito a ver com quem fez o caminho do coração. Você entende? Quer dizer, este momento planetário exige da gente um pouco mais de maturidade, compromisso e seriedade. Foi isso que eu senti a partir desse novo grupo. Então, eu acho que isso já está dando vazão pelo grupo e por aquilo que a gente está passando com o sistema protecional. Quer dizer, ao mesmo tempo que temos na segunda-feira o trabalho dos raios, que vai até o 24º, depois nós temos o sistema protecional acontecendo, agora vai ser a última aula, né, semana que vem, sábado e domingo. A gente fez em 5 finais de semana, sábado e domingo, para acelerar um pouco. E o sistema protecional de Metatron e Sandalphon é algo, para mim, sei lá, não sei viver sem isso. Não tem outra palavra, né? É imprescindível, porque realmente traz para a gente a nossa energia de volta, movimenta o campo para dentro de nós, nos permite estar conosco, recolher a nossa energia e liberar a energia que não é nossa. Quer dizer, muitas vezes, nas relações que a gente fica com a energia do próximo e a gente reclama, né? E, sei lá, a gente está lá em cima do próximo também. Então, aqui é como se tivesse assim, recolho minha energia, libero a energia do outro
fico comigo, me reorganizo, né? A gente tem vários tipos de geometria que vai organizando uma nova Merkabah na gente, que não é aquela Merkabah que todo mundo conhece, que é uma Merkabah de luz, aquela é uma Merkabah lá em cima. Mas, como disse o Metatron uma vez para mim, precisa colocar a vida da Terra em ordem, em função de subir depois um caminho melhor de luz. Então, meu Deus, a gente está fazendo esse caminho há 20 anos e a cada vez que a gente faz, tem novidades e tem histórias novas para a gente sentir, vibrar, né? Esse final de semana a gente fez o trabalho com o icosaedro, que eu achei maravilhoso, né? Todo mundo sentindo, todo mundo vibrando. Então, é como se nós pudéssemos ter um certo descanso depois que a gente faz todo o concerto, né? Eu tenho a sensação de que a gente vai meio que para uma UTI, se, né, refaz os ovos áuricos, põe o octaedro, põe Merkabah, colunas de Hércules, e aí depois, quando chega no icosaedro, a gente encontra assim, um pouco de paz para minha alma, para os meus corpos. Não foi essa a sensação esse final de semana? Foi, verdade. Então, eu penso que nesse campo, assim, para ir fazendo todas essas coisas que nós estamos fazendo, é como se tivesse ao vivo, né? Consertando tudo ao vivo, fazendo. Eu adoraria fazer para mais pessoas, porque imagina o bem-estar que a gente está levando através deles, dos ensinamentos deles para tanta gente. Então, essa é uma alegria imensa que a gente vai vendo, né, nas meninas que estão fazendo o trabalho. Então, acho que esses pontos são muito importantes de esclarecer, porque tem muita gente que perguntou, mas que curso que você está dando lá? O que você está fazendo? Como que você está rolando? Então, esses aqui são aqueles, são cursos mesmo. Depois a gente está fazendo vivências. Tem uma vivência que a gente fez que vai repetir agora, né, na sexta? Sexta. Sexta. Um grupo meu, eu pedi para um grupo meu para a gente fazer aula um pouquinho antes, para a gente ter espaço de tempo, que a gente também não tem todo esse espaço de tempo para poder fazer, e a gente vai fazer uma viagem para Druva. Druva é uma nave geneticista de onde saem coisas assim meio mirabolantes, coisas de cura, coisas de ciência, tecnologia, onde nós somos encaminhados pela comandante Eudora, que está com a gente há um bom tempo, e tem sido assim incrível, porque ela nos apresentou a nossa engenheira sideral, que é quem, de lá do alto da nave, está sempre de olho na gente aqui, e temos um técnico pessoal, como se fosse um anjo de guarda, para cuidar das nossas partes humanas. Então, eu diria que ele é da equipe espiritual, mas está sempre junto com o anjo de guarda e com o elemental. Então, ele brinca nas duas esferas, do staff e da equipe. Então, imagina, né? É uma bênção divina a gente conseguir entrar nesse campo. Depois temos o outro trabalho, o DNA, o eu básico com o DNA, e em breve vamos fazer um novo, né, Ale, sobre a sexualidade. Porque dentro do eu básico, a gente percebeu que lida muito com as feridas da criança, obviamente, e a gente pediu para fazer essa transformação dentro do DNA. Só que a Lê me alertou outro dia sobre a questão da sexualidade. Você quer comentar, Lê, que você falou comigo? Porque assim, a gente sabe que aqui neste planeta o sagrado feminino foi muito machucado. Então eu sinto, existem muitos traumas, muitos abusos, mesmo que não ocorreu um abuso mesmo físico, mas, por exemplo, dentro de ônibus, que mulher aqui que não passou por um problema dentro do ônibus com um homem, né? Eu mesmo já passei. Então, assim, o sagrado feminino foi muito ferido, não é só dessa vida, não, de muitas vidas. Então, assim, eu sinto a Sim, necessidade da gente recuperar tudo que é nosso e fechar. É tempo de fechamento de ciclo, início de novos. E está muito acelerado, então a gente precisa fazer isso o mais rápido possível, a gente olhar para dentro, porque todas as mensagens, a maioria fala, vão para dentro do seu coração. Porque ali, e é muito importante, nossa, foi um presente muito grandioso que nós recebemos. A Doriana, assim, ela tem o grupo dela que ela dá aula, mas para a gente aqui do canal, ela fez um preço muito especial. Cada aula foi R$ 33, então são foi 3 aulas. o caminho, Porque né? tamanho.
para o tamanho do que nós recebemos, porque assim, eu percebo, o caminho do coração é o quê? Você ir para dentro de você. Você vai abrindo as portinhas dentro do seu coração, você vai caminhando pelas salas, aí você vai reorganizando tudo que está fora de lugar. Tem gente assim que faz isso através, por exemplo, de tomar um ayahuasca, né? Mas aqui não, Sim, gente, porque a gente também tem que ver, não é que a gente recrimina, não, mas a gente tem que ver que a gente não precisa de amuleto para nada, porque em determinado momento do planeta a gente não vai ter amuleto, não vai ter nada para a gente se segurar, né? Se começar a evoluir assim, né? A gente vê que o planeta sim. está muito acelerado, tanto dentro da gente, essas transformações, como fora de nós, no exterior. Então, assim, a gente precisa aprender esses caminhos sozinhos, nós e nosso eu divino, nosso staff divino, né? Então, assim, tem muitas aulas aqui gratuitas, aqui tem a playlist, é só vocês irem na aba ao vivo, que vocês vão encontrar a playlist com as aulas com a Doriana, ela explica o staff divino, né, o que é, porque faz parte de nós mesmos, é uma grande equipe que nós temos em nós, não é nossa equipe espiritual de fora, né, nossos amparadores, mentores, não, faz parte da gente. Então, assim, é importante você saber que você tem todas essas ferramentas, que você é tudo isso, porque você não está sozinho. E através disso você vai entender, você vai receber todo o apoio e você vai conseguir olhar, porque o mais importante, gente, tudo que passa na gente, que acontece em nós, a gente tem que parar para olhar. Não é mais tempo Sim. da gente ficar escondendo, porque antes não, né? Acontecia as coisas, a gente guardava, não é tempo mais de guardar nada. Você está vindo é para você olhar com todo o amor, todo o carinho e cuidar. Porque, assim, fora de nós é um reflexo de nós. Por exemplo, eu já vi, Doriana, porque eu já passei por isso, né? Por exemplo, assim, eu passei uma fase da minha vida que eu estava assim, ai, não tinha vontade nem de limpar a casa, de cuidar dos filhos, de fazer nada, aquela bagunça externa, sabe? Mas por que estava tudo bagunçado externamente? Porque dentro de mim também estava. Estava um horror dentro de mim, né? Então, quando você para olhar, vai para dentro de você, começa a olhar que está tudo fora de lugar, que está tudo bagunçado, só que aí você recebe toda aquela energia, aquele amor divino, e você vai reorganizando tudo dentro de você. Então é um momento da gente estar dentro do nosso coração para a gente estar preparado para tudo. Tanto que acontece em nossa vida, como vai acontecer fora de nós. E é um Exato. fortalecimento muito grande, sabe? A terceira aula mesmo do Caminho do Coração. Eu entrei assim com muita alegria, porque é um presente, né? Eu não vou falar para vocês aqui, porque é um presente muito grande que nós recebemos. Eu não vou falar, né? Que aí vai perder a graça. Mas é muito maravilhoso, gente. Eu indico, porque assim, ó, eu já falei para Doriana também, que eu não indico nada que eu não tenha confiança, porque eu sei da responsabilidade de estar aqui com o canal Mestres Ascensos, com mais de 100 mil seguidores, porque assim, tudo a gente vai dar conta, de uma forma ou outra. Não que a gente vai dar conta que alguém vai punir a gente, mas é a nossa própria consciência. A consciência. A própria consciência, assim, será que eu estou falando uma palavra que está ajudando meu irmão, que está ajudando ele a ter força, esperança, ou eu estou colocando mais medo, mais pavor, deixando o povo doido, né, maluco, sem saber tanta desinformação que tem hoje em dia, né? Então, assim, é muita responsabilidade, né? E se eu estou aqui com a Doriana, eu agradeço muito, porque os próprios, minha equipe espiritual falou para mim, falou assim, olha, é necessário ter um aprofundamento, né, autoconhecimento, não adianta a gente deixar tudo jogado, não é mensagem, são bonitas, nos ajudam, mas a gente precisa urgentemente de uma prática. Tanto da gente se amar, se olhar, se curar, sabe? Tipo assim, o DNA básico com o DNA divino é uma cura muito profunda. Ali você vai estar ativando o seu DNA divino. O átomo permanente. A Adriana fez uma aula também sobre o átomo permanente, gratuita. Então, assim, tá tudo aí disponível para vocês, né? E tem gente também que reclama, mas é tudo pago, tal, né? Mas assim, gente, olha, alguns cursos são pagos porque ela deu vários cursos gratuitos, né? Mas tem cursos que precisa também, é o trabalho dela, é o tempo dela, né? A gente tem que reconhecer, dar valor também. E é muito precioso, assim, tudo que a gente aprende, se a gente for comparar com o valor de troca. Então, assim, eu venho aqui mesmo, que eu estou com esse trabalho com a Doriana, estou muito feliz. Eu indico para vocês com todo o meu amor, porque realmente eu vejo que dá resultado. Porque, assim, eu acho interessante que a Doriana fala também, porque ela fala assim, se for dos mestres verdadeiros, é fácil. São técnicas fáceis, simples, fáceis de praticar, colocar na nossa vida, a gente vê resultado. E é verdade, gente, dá resultado, é bem rápido mesmo, você praticando, né? Que é o momento da gente praticar. E principalmente o que a gente está vendo aí fora. Olha essa live escadoriana que eu compartilhei aqui no canal para vocês, né, esses últimos dias. O trabalho tão lindo que está sendo feito.
Porque assim, não adianta a gente ficar, ai meu Deus, cadê Jesus que vai voltar? Cadê a Mãe Maria? Cadê o povo? Cadê a Star? Cadê os irmãos galácticos? E a gente? A gente está fazendo o quê? A gente que tem que usar nossa voz eloínica e falar que a gente não aguenta mais, vamos dar um basta, vamos dar os comandos, né? Tudo que a Doriana está ensinando para a gente. Então, assim, são ferramentas que vieram, os mestres mandaram ela, né? Eu sinto isso. Eles mandaram ela, porque ela tem muito para ensinar. Então, a gente tem que aproveitar ela, né? Eu estou aproveitando a Doriana. Gratidão, viu, Dori? Feliz, eu fico muito feliz, porque para que a gente aprende tanto? Para repassar, né? Se não tem a menor graça. O próprio o caminho do coração, ele, para mim, é como se fosse um oráculo. Muitas vezes eu não tenho tempo de ler um tarô, mas eu fico quietinha 1 minuto, eu nem fecho o olho nem nada. Eu falo assim, bom, eu tenho que tomar uma decisão hoje. Qual é a melhor decisão? Então, vem a resposta, entendeu? Por quê? Porque tem hábito, obviamente, faço isso desde que eu tenho 18 para 19 anos, é que eu não lembro bem a data, mas eu acho que eu tinha feito os 18 anos, eu voltei para o Brasil, que eu morava na Inglaterra, e entrei numa depressão muito forte, porque eu não queria ter voltado, de jeito nenhum, mas eu tive que voltar, né, por pressão, e depois eu descobri que foi por pressão galáctica, viu, Ale? Assim, quando eu tinha, acho que tinha Gabriel já tinha o Gabriel. Acho que eu estava por volta de 50 anos, eu entrei numa regressão com um amigo meu, é até legal a gente comentar sobre isso, porque chama Vitor Valdez, um chileno, e ele me pôs assim para dormir, né? Realmente, para mim, hipnose, não sei muito bem, naquele momento se era uma hipnose, simplesmente eu adormeci e comecei a ver uma projeção, que na hora eu achei que era uma projeção, e vi um extraterrestre aqui, pequenininho, mais um na frente e um mais para trás, e eu sentada numa cadeira como se fosse de dentista. E quando eu olhei esse extraterrestre, era de uma cor que eu nunca tinha visto, um opalino, cinza opalino, mas muito bonito. E o rosto dele era meio retangular. Eu nunca encontrei esse extraterrestre em lugar nenhum. Os três eram iguaizinhos. Eu procurei em tudo que você pode imaginar de internet, do Brasil, do mundo inteiro, nunca achei eles. Mas aquela experiência foi muito forte para mim, pelo que eu entendi. E eu me lembro de ter voltado, e um deles fez um carinho, assim, ele tinha 3 dedinhos com aquela balinha soft, sabe? Ele me fez carinho, assim, eu senti uma ternura vindo muito dele. E pensei, nossa, comecei a ter bonzinho. Só pensei isso. Quando eu voltei, eu contei para o Vitor, e ele falou: então, você viajou de nave. Eu falei: eu viajo de nave toda noite, eu vou passear nas naves. Ele falou: não, você foi de verdade. Eu falei: não, Vitor, que de verdade? Ele falou: estou falando, você foi de verdade para as naves. Aí eu falei: como assim? Ele falou: você foi abduzida. Eu falei: que isso? Ele falou: Doriana, você foi levada para as naves. Eu falei: que idade eu tinha? Ele fez entre 15 e 16 anos, que ele tinha aquele sotaque bem chileno, né? E eu, na hora, fiz assim: meu Deus, meus perdidos nos bosques da Inglaterra. Eu tive 3 perdidos, que eu entrei 1 da tarde, saí 5 da tarde, e para mim eu estava passeando. Mas agora, né, de adulta, eu entendi. Eu falei, não estava passeando, estava viajando. E eu queria ficar lá. E ele disse, não podia, porque você tinha uma missão aqui. No começo, a sua missão é de muito preparo, você vai treinar muitos grupos pequenos. Depois, isso vai crescer. Eu não dei a menor bola, porque eu estou fazendo isso desde que eu tenho 18 anos, se devia estar com 50, imagina, para mim isso é o meu normal, está treinando pessoas, né? A gente faz um grande trabalho de treinamento, de ir para dentro de si, de ter suas ferramentas aqui fora, mas tem que ir para dentro primeiro. Então, a hora que ele realmente deixou esse legado para mim, depois ele desencarnou, infelizmente, a gente teve 2 sessões de 2 horas cada uma, e na terceira não tive oportunidade mais de estar com ele, mas ele está muito bem, está passeando por aí nas naves, né, nos universos, graças a Deus ele está ótimo, e ao mesmo tempo, olha, eu estou fazendo aquilo que eu mais amo, aquilo que eu mais gosto, eu sacrifiquei realmente várias coisas da minha vida para poder estar no momento como o de hoje,
mas eu fiz questão de sacrificar, porque eu sinto que preciso atingir o objetivo. Quando eu olhei o propósito dos 12 raios e que aquilo foi tão forte para mim, eu disse, eu estou respondendo exatamente aquilo que os mestres se propuseram. Porque quando eles escreveram, porque isso é uma cartilha, né, para a gente, é um ABC dos 12 raios primeiro, depois dos outros mais 12 raios ocultos. Mas desses primeiros, se você não cumpre essa cartilha, você não vai para frente. Não adianta. É um código de ética, é um código de moralidade, que faz muito sentido para o nosso coração e para a nossa alma também, sabe? Então, aí, quando eu digo, bom, eu estou tão feliz cumprindo o que eu vim fazer, que eu não me importo mesmo com muitas coisas mais, nem materiais, nem coisas que antes talvez fizessem mais sentido. Para mim, a arte é muito importante, mas eu estou tendo que fazer arte com a minha arte, entendeu? Não consigo mais fazer a arte que eu fazia antes, eu faço de outra forma. Então, tudo nós vamos adaptando para conseguir melhorar essa parte nossa e do próximo. Então, por isso que eu achei tão bacana a hora que você abriu esse espaço para a gente, para atingir mais pessoas. E eu realmente sacrifiquei a parte financeira, porque dando aula para menos pessoas, um pouco mais caro, para mim era muito, vamos dizer, estava tudo certo. Eu não tenho essa grande ambição, né, de ficar milionária. Se eu ficar também não tem problema nenhum, tá bom? Eu não tenho o menor problema com isso. Mas isso não é a minha meta de vida. Então, quando abre espaço para ter cursos mais em conta, oportunidade para pessoas poderem fazer, isso é uma grande meta de alma. É deixar todo mundo receber o que não pôde ser. Eu me lembro que muitas vezes o que eu estudava, já muito pequena, eu li Lobsang Rampa com 12, 13 anos, quer dizer, quem que lê Lobsang Rampa 40, 50 anos atrás com a minha idade? Era difícil da gente encontrar. Eu percebia que a gente pegava conhecimento, falava com alguém e ninguém sabia do que eu estava falando. Ninguém sabia. Da minha vivência, convivência, não tinha ninguém. Tanto que quando eu aprendi o caminho do coração, eu logo chamei duas amigas bem assim malucas. Uma adorava extraterrestres e a outra era a Rosa Cruz da Antíqua. Você conhece a Rosa Cruz Antíqua? É a mais antiga de todas, a mais humilde, onde o cara da Antíqua tinha uma sala pequena, com uma mesinha, uma cadeira e o livro do Rosa Cruz. É uma coisa assim que você cai o queixo. Essa menina era novinha, tinha cara de indiana. Falei, é a Yara e a Lilian. Foi um espetáculo, acho que a gente trabalhou de 5 a 7 anos juntas, assim, toda semana, praticando mesmo o caminho do coração, o tempo inteiro. Então, aquilo me deu uma canja muito grande de aprender os nossos históricos internos. A gente frequentava o nosso caminho interno, entende? Olha, é uma diferença muito grande você ir para dentro de você e entender o que Jesus dizia. Vai para dentro e você descobrirá. Toda a verdade está dentro de você. É uma coisa impressionante. Então, por estar dentro, você também encontra no magneto a mesma frequência vibracional, e aí você encontra o que você quer fora também. E isso é uma das coisas mais, eu acho, espetaculares, que muita gente fala, mas eu quero comprar uma casa e nunca consigo. Essa casa está dentro? Não, minha casa dentro, ela não é assim. Então, tem que construir sua casa dentro, assim. Aí você vai conseguir atrair aquela casa, porque vai estar na tua frequência. Enquanto a frequência lá dentro for pobreza, falta de cumplicidade, de solidariedade, de não entender o que é caridade de verdade, de não entender qual é a sua participação na história da vida dos outros, na sua, vai ficar muito difícil entender. Por isso que o caminho é tão importante. Antes de fazer o sistema protecional, porque tem muita gente que queria fazer o sistema sem fazer o caminho. Eu falo, pode fazer, mas, sinceramente, eu te aconselho, faz um e não deixa de fazer o outro. Porque um vai te ajudar bastante no externo, na recuperação dos seus corpos. Eu comentei com você, né, que eu aprendi esse trabalho porque eu não tinha mais aura, não tinha mais corpos, meus corpos tinham ido para a lua, eu tinha ido embora. Eu estava quase morrendo quando eu aprendi tudo isso. Então, quando eu vejo 20 anos atrás o que eu passei,
E tudo que eu passei nesses 20 anos com esse trabalho, eu me sinto uma privilegiada do cosmos, sabe? Eu não tenho por que dizer, eu não me sinto uma pessoa desprotegida, desamparada. Eu adoro ficar. Voltou? Voltou. Pronto. Então, as forças que eu Tá acho que a sem gente voz. necessita. Oi? Tá sem voz. Ah, aqui está com voz, você não está ouvindo? Tá ouvindo? Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá? Então sai e entra novamente, né? Porque Tá, ficou sem voz. tá bom? Só um momentinho, deixa eu... A Andréia fez uma pergunta, já eu pergunto para ela, viu, Andréia? Sobre o Metatron Elohims, né? Já ouvi mesmo o pessoal falar que Elohims, os Elohims é dos Anunnakis, mas não são. Só um momentinho. Vocês estão me ouvindo, né? Oi. Voltou? Voltou, voltou. Agora perdi onde a gente estava. Estava falando. Dos caminhos, né, das histórias do sistema protecional, onde que ele levou a gente. Sim, é que você estava bem doente e ele refez todos os seus corpos, Todos né? os meus corpos, todas minhas auras, levamos um tempo, assim, muito curto para me recuperar, e que foi, para mim, foi assim, milagreiro. Então, e a gente aprendeu com isso, para muitas pessoas serviu também, nesse meio tempo. E aí, veja, isso começa com uma coisa pequena, que são refazer os ovos áuricos, refazer o octaedro, dar um pouco mais de espaço para cada corpo. Depois a gente foi para as Merkabahs, colunas de Hércules, o icosaedro com o baguá com Sandalfon. Então, olha como isso é uma crescente de anos. Não é uma coisa que eu aprendi tudo de uma vez. A gente levou praticamente 1 a 2 anos montando todo o campo áurico. Eu me refiz muito rápido com o que ele me ensinou nos discos solares, mas depois disso foi uma coisa impressionante. Então, são coisas muito legais. Eu tenho intenção também de trazer para a turma que está fazendo os 24 raios, os discos solares a ler. Porque os discos solares são instrumentos poderosos para a cura. Cada um mais maravilhoso que o outro, entendeu? E hoje em dia nós temos 16 discos em atividade. Então, eu acho que a gente precisa correr, entendeu? Verdade. Todo Dori, mundo quer ter poder de novo na sua mão, né? verdade. Jesus falou, né, que nós faríamos muito mais do que ele fez. Então, assim, pelos trabalhos que a gente tem feito junto com a Doriana, a gente vê que a gente tem poder de dar voz aos elementais, às águas, ao fogo, a tudo. Assim como Jesus fazia. Ele veio para dar o exemplo. E a gente tem Exatamente. que... É porque, assim, as pessoas, não, às vezes, não acreditam que são capazes. Por isso que a gente tem que se trabalhar. Porque nós somos muito mais, nós temos essa capacidade, nós temos muitos dons a trazer à tona novamente, para a gente poder utilizar neste momento do planeta. Dar voz, né? Vamos para. Está chovendo muito, está trazendo inundação, vamos dar voz para as águas pararem, se acalmem, né? Jesus acalmou as águas, andou sobre as águas, então a gente tem também este poder. Mas o sistema quer fazer a gente, né, diminuir a gente, para a gente, né? Aí a gente não. Tipo assim, eles querem que a gente fique bem quietinho no nosso cantinho, sem agir, que aí eles podem, né? Como Dória. Não, eles querem a gente mansinho, obedecendo, né? Mas acontece que nós temos espírito, temos alma, temos consciência, tem átomo permanente, não tem como a gente ficar tão mansinho assim. Tem uma hora que a parte nossa interna não aguenta, né? Ela está sendo convidada a vir para fora, essa parte nossa mais divina. Não tem mais jeito, né? Você pode ver que os caras têm essa agenda
mas nós estamos trabalhando o espírito divino, estamos trabalhando a parte da divindade, do staff divino, a chama trina. Você pode ver que está começando todo mundo a ficar maluco, porque diz, não é possível, não é possível. E claro que o sistema vai querer bater em todos nós, mas a gente está mais forte agora. A gente sabe a verdade. Nós somos espíritos de luz encarnados na Terra, nós não somos qualquer coisa, não somos feitos escravos aqui. Né? Enquanto podem ter nos ajudado a gerar como corpo, legal, mas assim, se você tem uma engenheira sideral, se você tem um técnico sideral, tem um elemental e tem um anjo, porque isso vem de Deus, não vem de quem nos escraviza. Então, tem gente que talvez tenha feito, participado com a nossa criação, mas isso não dá o direito a eles de nos usarem desse jeito. Isso é antidivino, totalmente antivida. Então, essas leis estão começando a dar muito mais fruto agora, até porque nós estamos saindo de uma região espacial de escuridão. Então, nós ficamos 26 mil anos num campo bem escuro, e nós estamos caminhando para os próximos 26 mil de luz. Isso aqui é só o começo, gente. Isso é uma longa jornada da Mãe Terra. Lembra que a Mãe Terra é uma espaçonave, né? A gente tem que lembrar disso. A jornada dela é grande. A nossa, eu não sei cada um de nós onde vai estar, o que escolheu fazer, onde está, depende do seu propósito de alma. Então, dentro daquilo que cada um vai fazer, vai ter escolhas, você pode ir para a quinta, você pode ficar na terceira. Tem gente que outro dia falou assim para mim, mas eu não quero largar minha mãe aqui, minha mãe não tem condição de ir para a quinta, e eu não quero largar minha mãe, meus irmãos, meu cachorro. Aí eu falei, tá bom, então fica, não tem problema nenhum, porque você vai ser a quinta dimensão deles, e quem sabe você preparando eles em outro momento, que não seja este, mas pode ir para lá. Ah, mas pode ir sem ser numa... Eu não sei, eu acho que pode. Tudo vai depender de como as coisas vão acontecer. De repente, num flash solar, vai todo mundo para a quinta dimensão, quem tem que ir, e fica aqui quem tem que ficar. E se você não quer ir, olha, você vai ser respeitado, acredite. Porque o universo ouve o que a gente fala. Se eu digo, não, eu quero ficar, não tem negociação. Ok. Você está falando, o universo está ouvindo e ele rebate te dando o aval dele. Não tem problema. De tudo que nós falarmos para o universo é um bate e volta. Universo, eu sou luz, você tem que ser luz, não tem jeito. Bate e volta. Nossa, eu sou uma porcaria, porque hoje não tem nada certo, blá, 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 fica aquela, né, a lamúria. Ele vai dizer, ok, também. Você vai se sentir cada vez pior e vai embarcar naquela energia que te leva lá para o poço. E depois para sair dá um trabalhão. Então, gente, é mais fácil a gente dizer, poxa, hoje eu não mandei tão bem, ó, não estou tão bacana quanto eu deveria, mas universo, eu quero estar. Universo, vamos ficar melhor? Me ajuda? Manda aí minha galera, gente, aproxima mais, chuva de luz, vem energia da Terra. Quer dizer, comecem a trabalhar de uma outra forma, saindo da lamúria, saindo da leseira, da preguiça. Ah, eu estou em depressão. Gente, depressão é facinho. Você conhece a história do cavalo? Que o dono joga o cavalo no poço porque achava que o cara não servia mais, um buraco grande? E começa a jogar terra em cima do cavalo. Joga terra, joga terra, joga terra. O cavalo vai fazendo assim, né? Vai jogando a terra e a terra vai fazendo ele subir, porque é tanta terra que o buraco era fundo. Quando chega aqui em cima, o cavalo vai embora. O cavalo escolheu que ele ia sacudir a terra. Ele não ia ficar lá embaixo, entendeu? Isso é instinto de sobrevivência de cada um. Então, eu presinto assim, tá pressão? Sacode e vai fazer outra coisa, sai da vibração, sai dessa energia que não te pertence. Eu só fico onde eu quero. Eu escolho ficar onde eu quero. Se eu vejo que tem dia, gente, nós somos humanas, tem dia que a energia está terrível. Ok, mas eu escolho sair dessa energia. Percebo, entendo e vou mudar. Eu não vou ficar nela. Eu escolho não ficar nela. É que nem o dial do rádio, né? Você escolhe se quer AM, FM, você quer ligar, quer desligar. Quero escutar uma outra coisa, vou escutar YouTube, vou escutar Spotify, quero outra história para a minha vida, entende? Quer dizer, nós precisamos ter consciência e que o poder está numa escolha, numa decisão e na sua voz.
Se vocês entenderem isso, vocês mudam suas histórias assim, tá bom? Dori, tem uma pergunta aqui da Andrea. Ela falou assim: boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida. Já ouvi em um canal que os Elohims e Metatron estão ligados aos Anunnakis. Fiquei muito confusa e triste. E ouvindo você pela segunda vez, sinto muita sintonia com você. Elohims são maravilhosos, os verdadeiros Elohims. Eles têm uma sintonia fina, maravilhosa. Metatron é maravilhoso. Se não fosse, eu não estava aqui viva. Eu nem sabia que era Metatron, já aconteceu. Não tem problema. Então, não, os Elohims são maravilhosos. Nós temos os 7 casais de Elohims básicos, dos 7 raios, e depois, como nós não tínhamos Elohims dos 5 raios sutis, eu pedi para 5 amigas minhas virem na minha casa, dei papel e não lembro se era lápis ou caneta, e eu pedi para os Elohims dos 5 raios sutis se manifestarem, e em 5 segundos eles deram todos os nomes. E eu fiquei maravilhada, porque os Elohims são todos ligados aos nossos corpos, a parte dos 5 raios sutis do corpo. Então, é algo extraordinário as curas que a gente tem feito com eles. Então, eu não acredito, até porque a gente usa a expressão de voz elohímica, porque é nossa função começar a desenvolver a voz como Elohim, a consciência como um mestre e como um Buda, e o coração como um Cristo. Então, essa missão da gente através de um corpo elohínico, porque isso aqui é um Elohim. A nossa história inteira é elohímica. Pense em Hércules, nós somos iguais a Hércules, nós estamos o tempo inteiro cumprindo missões. Hércules tinha 2 tarefas. Nós temos milhões. Estamos fazendo muito mais do que Hércules. Entende? Então, Elohim, para mim, é um ser divino. Eu amo os Elohims, são grandes construtores. Eles, os dragões, estão em sintonia. Eu não sei de que área aquela turma falou o quê, mas não é dos nossos, não. Deve ser outra turma, tá bom? Eu não posso falar o que eu não sei, né? Eu falo do que eu sei. É porque a Bíblia fala também dos Elohims, né? Na Bíblia está escrito sobre eles. Tá. Mas... E Elohim quer dizer Deus, né? Em hebraico. Então, não sei se às vezes tem outras confusões com essa outra galera que pode até se fazer passar por, né? Eu não sei, realmente eu não estudei isso. O que eu estudei, eu estou passando. Eu fui dirigida nos meus estudos a ler. Eu sinto como se eu tivesse tido, assim, guias muito claros que me levaram para várias histórias da vida em áreas diferentes. Você vê, o Caminho do Coração foi assim que eu entrei no Centro Espírita, minha professora espírita que me levou, seja na Eliana, para o Caminho Sagrado do Coração, seja para os 7 Raios da Ponte. Depois de lá, eu conheci o Jaime, do Grupo Avatar, e a gente foi para os 5 raios sutis, o disco solar e a mudança do primeiro raio. Para mim, mudou ali o primeiro raio. Depois disso, entrei no Grupo Aquantário no ano 2000, eu estava com o Gabriel pequenininho, de 3 meses, eu ia para o Grupo Aquantário com ele, porque era uma loucura aquilo lá, era para mim maravilhoso, um aprendizado enorme com os antarianos. E depois, meu Deus, aí começou a vir histórias do que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer, eu era dirigida o tempo inteiro. Então, eu sou muito grata. Não são escolhas que eu fiz sozinha. Eu pedia e eu era atendida, imediatamente. Em todas as histórias que eu fui colocada, às vezes eu era colocada em histórias loucas, viu? Eu aprendi o reiki, assim, sob o comando de Kuan Yin, que ela era muito presente na minha vida, e num determinado momento, quando eu tinha feito tudo que ela tinha me pedido, porque eu não queria fazer, de jeito nenhum, não queria fazer reiki, quando eu terminei a última fase, passaram os dias, né, que a gente fala que tem um resguardo lá dos 30 dias, ou 21 dias normalmente, e ela falou para mim que eram 28. E no 29º dia, ela apareceu para mim, mandou pegar todas as apostilas, tirar todas as... Como é que chama? O que enrola a apostila, como é que chama?
das brochuras, sabe? Sei. Desfez todas as apostilas, mandou eu tirar todos os símbolos, e eu tinha feito dois mestrados, porque eu fiz um tibetano, e aí ela rearranjou tudo, levou um tempão para a gente entender, porque, né, para mim era tudo uma loucura. E eu falei para ela, você quer que eu apanhe, né, no meio das salas de aula? E ela falou, não, você tem que dar essa aula, tem que mudar esse reiki, o reiki está sendo mal interpretado, mal utilizado pelo financeiro, pela ganância e por umas histórias que você ainda não sabe. E eu não tinha ideia mesmo, e nem falei, nem me conte, porque fazer as coisas sabendo tudo é péssimo, né? Nem me deixa saber, que eu não quero saber, não. Me fala o que eu tenho que fazer, eu vou lá tentar cumprir. E eu fiz exatamente o que ela pediu, deu muito certo, foi muito legal. E é outro reiki, naquela época a gente chamou ele de reiki relâmpago, que depois, hoje em dia, ele se chama reiki da fraternidade branca. Mas eu vou falar para você, eu sofri muito na hora, porque eu dizia, meu Deus, como é que eu vou apresentar isso para um bando de gente que já sabe o que é o Reiki Usui, já sabe um monte de coisas? Eu ficava muito constrangida, sabe? Porque não é muito fácil você encarar isso e dizer, olha, foi a Conin que mandou, entendeu? Ainda bem que eu tinha crédito no meu meio. Então, eu comecei fazendo com quem? Com aquela meia dúzia de pessoas que estavam por perto para ver se isso era verdade. E à medida que a gente ia fazendo, com meia dúzia aqui, meia dúzia aqui, meia dúzia aqui, meia dúzia aqui, foram longos anos de meia dúzia. Então, muita gente nossa tem esse reiki e fez uma diferença muito grande do jeito que ela ensinou. Veja, eu tenho que entender que o que eles modificam é para melhor, é para atravessar o tempo, porque desde quando tem o Mikao Sui? Está lá naquele tempo. Funciona o que ele faz? Sem dúvida nenhuma. Mas eles têm que corrigir continuamente pelo que ele me falou. Entendeu? Porque a gente uma vez teve também com o Mikao Sui. Então tem que sempre ficar corrigindo as coisas. Todos eles têm que ficar corrigindo. E aí eles pediram para mim, dá para você deixar algumas coisas já do jeito que a gente quer? Aí eu falava assim, olha, se eu conseguir, né, nem sempre eu vou entender. E realmente não é fácil você entender tudo. Aí o Ricardo começou a entrar me ajudando bastante. O Ricardo com os desenhos, né? Seja dos 12 raios, dos 24, depois todo o trabalho da Kwanahan, que aí entrou Kwanahan para me ajudar mais. Eu achei que ficou mais gostoso ainda, porque tem uma dragona. Eu já estava. Eu não tinha noção de dragões, mas aí entrou uma dragona. Mais tarde eu entrei no Dragon Center, e foi aí que eu comecei a prestar atenção realmente que os dragões eram elementais fortíssimos, de uma generosidade incrível, ligados com a humanidade. Então, é algo extraordinário, né? Antigamente o dragão estava na nossa imaginação, agora ele era de verdade. Então, vários dos seres que são da mitologia começaram a fazer parte normalmente da minha vida. Então, unicórnios, unipégasos, todos os duendes, tudo aquilo que eu já trabalhava normalmente dentro da história dos dragões, elas inseriram, a Ana e a Antoinette, né? Inseriram isso dentro dos cards delas. Então, é maravilhoso. É um trabalho super bacana, né? Como se você tivesse dando voz também a esses seres que são extraordinários. Eles estão o tempo inteiro com a natureza junto. Então, eu vou dizer para você, eu estou muito feliz com a minha vida. Que bom. Eu acho Realizada. legal, eu acho legal você falar, porque assim, você tem que chamar eles, você fica, tipo, até chatinha com eles. Vem aqui, vem ajudar a gente aqui na Terra, vem socorrer, né? Porque não adianta Sim, ficar esperando, tem que chamar. Colocar eles para trabalhar, você fala, né? coloco todo mundo para trabalhar. Aqui a gente não dá mole para ninguém. É, deixa eu ver aqui uma pergunta. A Rosana perguntou se ela pode participar das vivências sem ter feito os cursos. Pode sim, viu, Rosana? Inclusive, a gente vai fazer a segunda vivência na Nave Druva. A primeira foi muito especial, porque assim, todos os cursos com a Doriana a gente faz em grupo, ao vivo, depois a gente deixa gravado, a gente sobe Uhum. no YouTube e a gente compartilha o link para quem desejar adquirir. Então, assim, são atemporais, pode ser feito a qualquer momento, no seu próprio tempo, e vai ter o mesmo efeito, tá bom? Aí a gente vai ter essa vivência agora na nave, na sexta-feira, às 20 horas.
Aí eu convido vocês para entrarem no grupo do Telegram, eu vou deixar na descrição, já está na descrição desse vídeo, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, aí vocês entrem, que eu passo as informações lá para vocês, tá bom? Vocês que desejarem ter uma experiência bem diferente com a comandante Eudora, tá bom? É muito maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Paula está perguntando onde está disponível os conteúdos gratuitos. Aqui no canal Mestres Ascensos, vocês vão lá na aba ao vivo, que lá tem a playlist com as aulas com a Doriana, tá bom? Tá tudo lá. Sobre o staff divino também é super importante vocês aprenderem. Verdade. Primeira coisa, né, do staff divino. Primeira coisa. Isso. Agora, a Rose está perguntando como podemos ajudar neste momento. Ando muito triste com a destruição da nossa natureza e dos animais. Não aguento mais tanta injustiça. Acho que se ela assistir algum dos nossos vídeos, né, que você subiu, talvez ela tenha um pouco de alento, né? Porque realmente é muito difícil dizer assim agora. O que nós podemos fazer? Tudo bem, a gente pode fazer uma meditação, mas eu deixei vários que eu vi que você subiu, até te agradeço muito a sua generosidade. Eu faço no Facebook, porque às vezes eu sou chamada para fazer correndo. Eu estou fazendo outra coisa, estou lavando roupa, estou fazendo outros dramas, e eles falam, entra online agora, e começa a vir tudo que eu tenho que fazer, então eu não tenho tempo, às vezes, nem de avisar minha turma. De vez em quando eu falo assim, vou entrar online, corro, entendeu? Por quê? Porque é um momento que todos eles estão em algum lugar fazendo exatamente o que eles estão me pedindo e que a gente pode entrar em massa. Claro que se eu aviso, vai entrar mais gente, mas o que eles querem? Eles querem avisar as pessoas que pode ser feito isso. E às vezes isso dura 2, 3, 4, 5, 6 horas. Então, quando as pessoas começam a entrar, às vezes eu aviso depois que eu fiz. Aí as pessoas começam a entrar, começa, dispara a energia. Então, por exemplo, o que a gente passou para você, quer dizer, o que eu fiz, que você pegou, dá para fazer um monte desses trabalhos ainda. Eu pedi chuva mansa, aqui só está chuva mansa, não entrou nenhum big temporal nem nada. Por quê? Porque também não adianta um big temporal. Também tivemos outras coisas que eu gostaria até depois de te passar, Lê, porque existe uma vegetação que ela ajuda a não pegar fogo ou até repudiar o fogo. E a gente fez uma meditação com essa energia, entende? Então, ajuda também a desalastrar o fogo. Tem uma argamassa espacial maravilhosa, que a gente não sabe, não lembro nem o nome que era isso, mas enfim, essa argamassa já foi coberta a mãe terra inteirinha para ela não ter todo o sofrimento que ela está tendo das queimadas. Então, pensa, isso já é um alívio da gente saber, né? Imagina um alívio para ela. Então, tem fogos que ainda vão continuar? Tem, mas a gente pode começar a dizer, para, fogo, para, que agora já deu. Vocês podem começar a falar isso. Eu fiz bastante nas águas, sempre fiz, assim, dentro do YouTube, não, dentro do Facebook, né? Porque eu tenho uma turma grande lá, porque eu estou lá desde 2005. Então, eu tenho muitos perfis que a gente acabou ficando por lá. Então, a gente pede, literalmente, por exemplo, teve uma enxurrada de, acho que era, sei, gafanhotos, que invadiram o sul do Brasil na época da pandemia. E o pessoal veio me avisar, e a gente fez um trabalho para parar. Eu não lembro tudo que a gente fez, porque cada trabalho é um, né? Mas eu sei que os benditos foram embora para o mar e se afogaram lá. Ou entraram nas plantações. E a gente sabe que isso é meio pau mandado, não é uma coisa normal. É permitido? Talvez seja permitido, mas é muita maldade? É muita maldade. Eu acho que ainda a maldade está imperando bastante. Agora, depende de nós sermos bons, ativos e certeiros. Porque eu não estou dizendo para a gente ser bobo, porque a gente é bom, tem que ser bobo. Tem não. Tem que se preparar e ser soldado da luz direito. Se é para ser um soldado bobo, não vale a pena, obviamente. Mas tem que ser um soldado que você sabe dar a sua voz e dizer, parou fogo, deu. Parou quem faz isso, parou.
E a gente tem feito várias coisas, que não adianta eu explicar tudo agora, teria que talvez as pessoas assistirem, assiste o Staff Divino, assiste as nossas lives, né, vou colocar assim, que você subiu, para poder dizer, quer dizer, você alertou como se fosse assim, você deu sempre um sinal de alerta nessas mensagens, né? A capa é sempre sinal de alerta. Então, acho que essas poderiam ajudar as pessoas a saírem um pouco da tristeza. E confiar de que existe um plano divino maior, gente. Vocês acreditam piamente de que tudo isso está sob descontrole? Eu não. Eu acredito que tem uma força maior que ainda permite algumas coisas acontecerem, mas enquanto nós não tomarmos as nossas posições de poder na Terra, e nós temos o nosso poder, enquanto a gente achar que não tem, não vai ter mesmo. Agora, se você achar que tem o seu poder divino, e veja, eu não estou falando de ego, estou falando de poder divino. Por isso que eu vou muito profundo na história do staff divino, porque eu estou dando poder para esse staff. Inclusive, nós fizemos trabalhos com o staff divino de toda a humanidade. E quando você faz com toda a humanidade, está incluindo todos, você não exclui ninguém, e está todo mundo junto e misturado, mesmo que tenha ET, intraterreno, fora da Terra, dentro da Terra, não importa. Todo mundo está na Terra, tem um staff divino. Outro dia a gente estava pensando, as pessoas não têm um staff divino porque é desumano, né? É um ser que não tem emoções, que não tem, é frio. É frio nada, gente. A maior parte dos caras que estão aqui, que não são humanos, não são frios. Eles gostam de carne, eles gostam de sangue, eles gostam de emoções fortes. Portanto, eles têm sim um campo mais humanizado hoje. Então, aproveita para acender a chamatrina em qualquer um, sabe? Ativa a chamatrina, chama a Nossa Senhora e diz, vai ativando a chamatrina, mãe. Isso está válido ainda, né? A gente fez esse trabalho tempos atrás, mas está muito válido. Todo mundo que vai aprendendo, vai fazendo, e vocês vão ativando nas pessoas, nos seres, não importa. Ah, não é perigoso? Gente, tem uma confederação intergaláctica maravilhosa. Só vai ser perigoso se vocês fizer tudo sozinhos. Eu não faço nada sozinho, sem meu staff, sem minha equipe, sem equipe de terra, sem os nossos. São equipes gigantes. Então, se vocês ouvirem o que eu falo durante as lives, vocês vão aprendendo. Tem bastante coisa, né, que a gente fala. Então, sim, agrupa com isso, né? Cola nisso, que nem o povo fala. Cola aí e aprende, porque isso vai dar bastante resultado para vocês. Verdade. É que nem isso que a Dori fala, né? Vamos ativar a chamatrina nos corações dos maus, né? Desses, né, que prejudicam o planeta, que estão lá no topo da pirâmide. Vamos ativar a chamatrina. Não importa se é humano, se não é humano, se é clone, não importa, né? Vamos ativar. Pede para a Mãe Maria ativar. Exatamente. Se fizer com Mãe Maria, não vai ter erro nenhum. Você pode falar, olha, nos humanos, nos desumanos, nos incautos, nos ímpios, sabe? Põe todo mundo para ser ativado. Acorda todo mundo. Está todo mundo na Terra, não tem jeito mais. Eles ganharam seus espíritos na Terra. Não tem como dizer que não é humano. É humano, é desumano o que eles fazem, mas eles já são humanos. E tem vários seres que estão aqui. É robô? É robô. Realmente, robô não vai ter o campo da chamatrina. Porém, você pode pegar que quem ativa esses caras, ative a chama divina do ser que os ativa. E aí pode mudar a programação, inclusive. Entende? Você tem que ir sempre direto na causa, que a gente procura sempre as causas, as origens. Se você for na causa e nas origens de tudo, vocês conseguem fazer milagres sem ter tanto conhecimento. Pense em vocês que não precisa ter 10 milhões de informações diferentes. Basta ter bom senso, discernimento, vai na causa, faz sentido, chama a Mãe Maria, chama o ser divino de cada um, vocês vão ver se vocês não vão fazer seus milagres. Uhum. Esses dias mesmo eu tava. Porque assim, as lives que eu compartilhei da Doriana tem tudo assim com um triângulo amarelinho, né? Aqui no canal. É só vocês irem lá, assistirem, que é o trabalho planetário que ela está fazendo, né? Que ela fez e continua sendo válido. Se acontecer alguma coisa assim, continuar as queimadas, vai lá na live,
faça de novo lá, conforme ela está explicando, né? Inclusive, eu vi os comentários que as pessoas, assim, muitos estavam desesperados, sem fé, sem esperança, e com o trabalho da Doriana, acendeu, né? Acendeu o propósito. Todos nós precisamos de um propósito, de nos unirmos, para que tudo isso mude essa realidade. E, assim, esses dias mesmo, depois que eu ouvi uma dessa live da Doriana, né, à noite, eu estava ouvindo, eu vi as mães divinas, elas estão muito presentes aqui no planeta. Aí eu vi, assim, a Mãe Maria falando, coloca a criança, ela falou assim para mim, ó, imagine a criança ferida desses déspotas, né? Imagine a criança ferida de todos eles, encarnados e desencarnados. Coloca essa criancinha, desdobra ela, coloca ela dentro dos bercinhos, os bercinhos aos cuidados de todas as mães divinas. Aí eu imaginei, assim, todas aquelas crianças feridas, porque hoje eles são adultos, né? Não importa a idade deles, não. Imaginei, assim, aquela criança ferida dentro deles, lá no comecinho, porque se eles são assim hoje, nada, porque eles também são vítimas de vítimas, né? Eles também foram tratados dessa forma, eles também não tiveram amor. Então, se a gente for, igual a Doriana acabou de falar, se a gente for na raiz do problema, a gente vai ver, sabe? Porque é um círculo vicioso de opressão, de tudo que é ruim nesse mundo, né? Que esses déspotas também sofreram na infância. Se a gente for na raiz mesmo, eles são narcisistas, eles querem chamar atenção, como a Doriana já falou também, eles fazem tudo isso porque eles querem ser vistos, chamar atenção. Então, é muita coisa, né? Então, assim, aí a Mãe Maria falou para mim, olha, imagine todos eles, as crianças internas deles, desdobra todos eles e coloca em bercinhos. Coloca eles como criancinha dentro dos bercinhos e nós, mães divinas, vamos cuidar dessas crianças feridas, entendeu? Aí, assim, logo em seguida, ela falou assim, agora, lancem o, o som 532 Hz. Aí eu fui ver, aí eu falei assim, lancins 532 Hz para embalar essas criancinhas lá nos berços, as crianças feridas deles, entendeu? Eu fui ver no YouTube, quase não tem essa frequência 532 Hz. É uma frequência especial, então elas pediram para a gente fazer. Então, tipo assim, se a gente ficar assim, odiando eles, nossa, o que eles estão fazendo aqui, raiva, raiva, raiva. Ai, vamos, eles têm que morrer, gente do céu. Não sei se você vai estar perpetuando, você está fazendo mais do mesmo, vai estar perpetuando as energias da terceira dimensão, de tudo que, do mais do mesmo, entendeu? Por isso que a gente tem que fazer diferente, né? Com compaixão. Se a gente não consegue agir com compaixão, entrega para a Mãe Maria, ela consegue, as mães divinas conseguem, né? Esse trabalho da Doriana, por isso que tem muita ressonância comigo, porque é isso que eu penso também, dessa forma. Então, assim, tá tudo maravilhoso. A gente tem que agir diferente, né? Senão não vai ter solução para o planeta. Não faz nenhuma diferença, né, a nossa presença. Se a gente não fizer o que veio fazer, não vai fazer nenhuma diferença para a gente nem para eles. E a gente não muda, né, a energia da Terra. A gente não vai mudar nunca a história. Então tem que mudar, agora é a hora. Agora é boa hora. Sim. Aí tem uma pergunta aqui da Laniakia. Ela quer saber quando eles vão se apresentar para a gente. Deve ser os Irmãos Galácticos que ela quer saber. Quando que eles vão se apresentar? Para nós, já tem um bom tempo que eles vêm se apresentando. Eu não sei, porque isso depende muito, eu acredito que da receptividade das pessoas, dos locais seguros para fazer isso, porque eles não fariam, eu conhecendo bem eles do jeito que eu conheço, jamais fariam algo que criasse confusão ou guerra. Então, vai ser muito individualizado. Para nós, eles já se movimentam, acho que eu vou mostrar para você a nossa mesa dos galácticos, Ale. Vou mostrar pela primeira vez. É muito lindo. Tô pé, né, Dori, para me fazer essa mesa aí. Uma mesa maravilhosa. Tem 10 seres galácticos, um guardião dragão. E esses seres têm falado com a gente há pelo menos, talvez. Olha, o Ricardo me passou isso, deve ter mais de 10 anos, o nome deles e a função. E eu nunca tive tempo de dar bola para eles. Quando eu entrei nessa casinha 3 anos atrás, eu encontrei acho que 10 papéis xerocados com os nomes deles. Eu acho que para não perder, porque para mim era tão importante isso, não tinha tempo, mas para não perder, eu xeroquei, deixei em várias pastas, em vários lugares. Aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a achar.
né, que eu fui arrumar as coisas, eu falei assim, tá na hora de falar com vocês. E aí a gente começou um estudo num desses grupos grandes que a gente tem, e a gente começou a fazer as canalizações com eles. Para você ter ideia, a gente fez a revisão 3 vezes. Cada vez vinham mensagens mais maravilhosas ainda, e a gente quer passar isso para todo mundo. Só que a gente entendeu que, às vezes, eu estou tão necessitada mais de fazer trabalho do que ensinar isso, porque é muito urgente. Então, hoje, vários deles ensinaram a gente a fazer algumas coisas que eles disseram que a gente vai ver isso até no mundo mesmo. O que a gente fez hoje foi muito ligado a eles. Então, estou esperando e eu penso que trazer a mensagem deles para o mundo ajudaria muito. Talvez a gente faça isso, Ale, a gente poderia fazer com você aqui, sabia? É o tipo Ah, de trabalho que a gente poderia doar, fazer a leitura das canalizações deles. Se você quiser, a gente pode pensar em algo parecido. maravilhoso, aceito. Né? E uma Porque coisa que a gente está esquecendo de falar, que vamos ter uma formação de terapeuta com a Doriana. Vai começar, acho que daqui uns 15 dias vai começar, viu, gente? Se você sente vontade de fazer essa formação completa, né, da melhor forma, com os instrumentos divinos que ela tem terapeuta, né? disponível, vai ser muito maravilhoso. Já tem um grupo já que está dentro, né? Já confirmaram. Então, a gente estende o convite para vocês também, se vocês sentirem, tá bom? Vai ser por 6 meses essa formação de terapeuta. Aí a Muito gente legal. só vai pedir que o pessoal tenha o caminho do coração e o sistema protecional, né, Ale? Porque aí, antes deles entrar, tem que ter isso aqui, porque eu não vou parar essa outra turma que já fez isso praticamente, então não dá para a gente parar. Então, teria que dar uma corridinha a todo mundo para fazer os outros dois. Tem certificado de terapeuta, tá? Certo. Tem uma pergunta aqui que está perguntando se Jesus ele já encarnou em outro planeta. Quem? Se você sabe se Jesus, se o Cristo, governador planetário, encarnou. Peraí, deixa eu ler de novo aqui, peraí. A senhora sabe de outros mundos onde o seu Cristo, governador planetário, encarnou para trazer a boa nova? Olha, que eu saiba, Jesus veio de Vênus e antes de Vênus, Sírios. Maitreya, Sírios, Saturno. Então, eu não sei da trajetória toda. A gente tem algumas encarnações de Jesus na Terra, mas não vou ficar falando aqui, porque causa muito alvoroço. Mas tem várias encarnações de Jesus na Terra. Antes disso, eu só sei de Vênus, ele veio como filho de Sanakumara, e antes de Vênus, ele fez muitos estágios em Sírios. Dizem que a alma dele é originária de Sírios. É o que eu sei. Eu não vou ficar, né? Tá bom. Maitreya é um ser assim da mais elevada estirpe, ele foi guru de Jesus, né? Então ele é um grande governador, é muito pouco conhecido perto da maioria. Ele trabalha bastante no Sagrado Triunvirato de Shambhala como chefe, organizando com Sanakumara, o Buda Gautama, e as consortes deles, bastante história. Até as consortes hoje trabalham muito com as mulheres. Então, é muito bacana que a gente sabe que tem um sexteto, na verdade, mais do que Uhum, só um triunvirato. verdade. Então, me perdoe, é isso que eu sei, tá? A Rosana, ela falou que quer fazer o curso, onde encontra o link para entrar no curso. Aqui na descrição do vídeo tem o link do grupo, tá bom? Eu vou deixar aqui também no comentário depois. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Cristiane, eu conheço a Cristiane, tudo bom, querida? Ela está perguntando se algum dos cursos ali citados na descrição do vídeo ajudaria a Vitória, que é a filha dela, com as crises de ansiedade e depressão. Eu acho que neste caso, Cris, seria melhor um atendimento com a Doriana, porque a Doriana ela é terapeuta e ela está com um preço bem especial para o nosso grupo, né? O grupo aqui do Mestres Ascensos. Aí seria bom você fazer um atendimento com ela, para ver essa Porque a situação. gente poderia passar até floral para ela, né? É, exatamente. Deixa eu ver aqui. Podem, por favor, me confirmar quando temos que invocar os seres para apagar os fogos? Não sabendo ainda os nomes corretamente e usando a espuma rosa. Está correto? Tá ótimo.
Você pode chamar os seres das águas, eu convoco os seres das águas para apagarem os fogos, podem vir dragões, podem vir Elohims de água, podem vir Devas, podem vir todos os seres, Netuno e Lunar, apesar de eles serem das águas do mar, eles são das águas. Então, eles podem enviar seres aquáticos para apagar os fogos. A gente tem pedido. Pode sim. E pode dar um basta. Gente, usem suas vozes, basta. A gente usa bastante o dragão stop e dragão no. A gente pede para os dois irem. Então, tem vários lugares de amigos nossos, amigas, pessoas que estão. Lógico que eu estou vendo mais lugares que pegam fogo, mas elas mandam os lugares que os fogos já foram apagados ou que não conseguiram continuar, entenderam? Quer dizer, estão pegando agora bastante gente. Por exemplo, tinha gente vestida de, não lembro, brigadista, talvez, brigadista, vestidos de brigadista, estão de fogo nas partes secas, assim, das gramas, sabe? Bem chato, bem difícil de você ver isso. Gente, nossa, sabe? Muito triste, muito violento, e no mundo inteiro está acontecendo. Então, tem que fazer também uma petição mundial. Não adianta fazer só para o Brasil, gente, vocês peçam de coração para o que staff divino da humanidade socorra os seres humanos, os seus seres humanos que estão cometendo crimes, porque isso é crime, sabe? Alguém precisa. Eu me lembro que quando eu perguntei, fulano tem staff divino, tem chamatrina? Claro que tem, ninguém lembra de orar por isso, ninguém lembra de chamar o anjo de guarda dessa criatura. Fiquei em choque na hora, sabe? Porque eu não estava esperando essa resposta. Mas foi uma lição para mim enorme. Pô, todo mundo tem, só que a gente não ora, a gente fica contra. Ah, mas como que eu vou ficar a favor disso tudo? Não vai ficar a favor, você vai entrar com o staff divino e com as equipes espirituais maiores. Então, vocês rezem para Jesus, rezem para Maria, rezem para São José, para quem vocês, para os santos, para os mestres. Eu lanço muitos discos solares de água. Agora a gente tem feito bastante de água lavanda, água de camomila. Hoje eu comecei a jogar água de camomila nos discos solares, expandindo isso para todo mundo. Porque precisa acalmar os ânimos, mesmo das pessoas enlouquecidas, precisa acalmar os ânimos das pessoas, acalmar a mente, acalmar a parte do básico, porque elas estão enraivecidas, e a raiva começa no básico. O chakra básico é onde faz é aquele fogo interno. Então, põe lá um disco solar de camomila, de lavanda, de água, nos chakras básicos de toda a humanidade. Onde quem precisa do chakra básico bem utilizado. Mas esse povo que tem raiva, põe isso para funcionar. E o pessoal, eu acho muito engraçado, porque funciona, gente. Eu já fiz muito trabalho. Mas veja, eu não estou pensando este ou aquele. Eu não vou focar em alguém. Eu vou pensar no grupo que precisa disso. Tem grupos que precisam de ânimo, precisa de um disco solar coral, gostoso, laranja, né, para levantar o ânimo. Tem gente que precisa desses discos com água, para acalmar um pouco esse baixo, pelo amor de Deus. História é essa de pegar fogo no parquinho o tempo inteiro, como se a terra não fosse a nossa mãe, a nossa casa. Meu Deus, a quem eles estão servindo, entendeu? Então, é uma escolha muito grande o que cada um está fazendo. E não pensem que não irão fazer as suas devidas contas com o divino. Isso não existe. Todo mundo que faz parte do que não é certo vai ser cobrado. Não sei o que vai acontecer, porque não estou aqui também para fazer parte disso. Mas que eu sei que cada um vai ficar com a sua conta, vai. Porque a tua conta eu não posso pagar, mas a minha eu tenho que pagar. Verdade. A Rosana está perguntando qual seria o curso do Staff Divino. É um curso? Aqui no canal mesmo tem, lá na playlist, ao vivo, tá bom? Vocês procuram lá que está escrito no título Staff Divino. É facinho de achar, tá bom, queridos? A Tati, que você fez a live, está aqui também. Boa noite, Tati. Deixa eu ver aqui. A Verônica está falando assim, como conseguir o curso e a mesa? Eu acho que é a mesa dos Galácticos, né?
Vai demorar um pouquinho ainda. Deixa a gente pensar em falar sobre os galácticos. Eu acho que se a gente começar a trabalhar com eles, vai ser mais fácil depois passar a mesa, tá? Uhum. Eu vou compartilhar as canalizações, né, Dori, que você falou. Aí eu Eu estou com compartilho aqui no vontade canal de da fazer PC. isso. A gente pode fazer isso gratuitamente, porque foi tão bonito o que eles trouxeram. Uhum. A Cacau, ela está falando aqui, gostaria de informações sobre o curso de formação de terapeuta. Então, entra no grupo do Telegram, tá bom? Que lá nós vamos passar todas as informações. Tem link, é o link do grupo. Depois o Zamir perguntou, né? Aí é só Uhum. entrar no grupo lá, tá bom? Entrou muita gente esses dias. Nossa, tá uma maravilha este movimento. Oh, que bom. A gente fica muito feliz. Feliz. Tem uma pergunta aí sobre a nave Nova Jerusalém. Você tem algo, Dori, para falar sobre a nave Nova Jerusalém? O que a pessoa quer saber? Só falou assim, sobre a nave Nova Jerusalém. Não sei. Olha, não sei tudo sobre ela, de verdade. Eu sei que ela vai estar em cima de Jerusalém, numa nova frequência, e me lembro que tinha gente que esperava que essa nave fosse se manifestar assim, visivelmente. Que eu saiba, nesse momento, não é a ideia, porque ela está recolhendo ainda, tem as outras naves, seja a nave do comando Teodora, Santa Esmeralda, do comando Astá, do Cristo, tem muitas naves, do comandante Ilan, que é um que gera muita história, estão levando muita gente embora. Hoje a gente viu uma outra leva enorme indo embora. A de Nova Jerusalém, ela traria uma nova força que eu acho que está muito ligada à quinta dimensão. Quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Então, ela tem outra frequência muito diferente daqui. Então, ela seria uma nave que já está estacionada para subida de um monte de seres que vão realmente para a quinta dimensão. Eu só não entendo se isso vai ser antes do evento, depois do evento, se é no flash solar, se não é no flash solar. Eu não sei. Então, a gente está na expectativa também, né? Eles não contam tudo para a gente. Por quê? Porque eu acho que ainda tem algumas coisas que podem ser feitas antes de várias coisas acontecerem. Olha, eu estou sentindo uma coisa, eu vou contar para você, porque está me vindo bastante agora. Os seres de luz, em geral, eles querem muito que a humanidade tenha tempo de se refazer, tenha tempo de ter conhecimento, porque eles sabem, e isso é uma reivindicação minha de anos, porque eu sempre falo para eles, eu sei que vocês estão escolhendo o joio do trigo, só que tem muita gente que foi machucada por extraterrestres, por intraterrenos que não são da luz. Então, muita gente não teve tempo nem de saber quem é si mesmo. Eu peguei muita gente que chegava com um buraco no coração, um buraco no útero, um buraco na cabeça. As pessoas perderam partes de si para recuperar. Isso não é brincadeira. E essas pessoas não fizeram essas escolhas. Quem fez essas escolhas foram os extraterrestres, combinados com os pais dessas pessoas, quando elas eram crianças, nos primórdios. Que culpa tem essas crianças nesse momento? Porque mesmo eles tendo 40 anos, eles parecem crianças. Então, que culpa eles têm deles estarem assim, depauperados? Então, para trazer todo esse povo de volta, a gente foi fazendo vários trabalhos do caminho do coração, o caminho do útero, o caminho da consciência, entendeu? Para poder resgatar as pessoas. Poxa, levamos acho que um ano resgatando 20 pessoas. Meu, a humanidade inteira está com um problema aí parecido. Então, eu falo para eles assim, como que vocês querem que essas pessoas todas andem e sejam feitas, vamos dizer, com consciência, se elas estão tão perdidas entre si? Com seres que estão mamando delas até hoje, mamando a energia delas. É um sofrimento tremendo. E nós temos pessoas perto de nós o tempo inteiro, assim. Então, e eu sei que elas, por mais que o mapa kármico diga que ela tem um problema e que realmente a consciência dela precisaria entender melhor, elas estão presas em artefatos, em artimanhas, em armadilhas que elas não sabem sair.
Então, isso eu peço muito a eles há anos. Tem coisa que não é o humano que escolheu. Não foi o humano que quis isso. Então, eu sei que existe esse tempo ainda para tentar recolher o máximo de gente para essa conscientização e ver se consegue desconectar desses movimentos, entendeu? Uhum. Não sei se eu me fiz entender bem. Deu para Deu entender. para entender? Deu sim. A Paula está perguntando se o atendimento com a Doriana é online. É online, tá bom? À distância, aí é só marcar com ela. Entra no grupo também que eu passo informação, tá bom? Sobre o atendimento. A Sônia perguntou quando será que o véu do esquecimento vai ser derrubado pelo flash solar da luz diamantina do Sol Central? Já está começando, já começou. No dia 9/9 começou. Já começou e, olha, foi visível. A gente começou a ver. Tanto que deu um quiprocó essa semana terrível. Por quê? Porque muita gente começou a enxergar coisas que nunca viu. E está tomando sustos, né? Então, a gente tem acalmado as pessoas, feito os diversos trabalhos. Eu acho que já está rolando. Já está rolando bem, até porque a luz diamantina provém do 13º raio, que é o carbo-diamante. Então, primeiro tem que transformar as nossas sombras, as nossas dificuldades, que aí não tem nada a ver com essa parte que eu estou falando dos extraterrestres. Isso é uma coisa pessoal, né? Eu não consegui fazer o meu melhor, eu tenho que dar de cara comigo e dizer, bom, então por onde eu começo fazendo o que é melhor para mim? Aonde eu posso fazer o que é melhor? E isso é a aresta do carbo para se tornar diamante. É aí que a luz diamantina começa a entrar. E quanto ao evento, ao flash solar, eu também me pergunto muito, gente, não pensem vocês que a gente fica ligado, mas eles não deixam a gente saber tudo para dar tempo de fazer o que a gente tem que fazer. Às vezes eu sinto que eles fazem assim, isso não é assunto seu, vai fazer o que você tem que fazer, a sua lição de casa, sabe? Então, eu sou meio xereta, eu vou procurar saber, mas eles me põem de volta para fazer o que eu estou fazendo. Por quê? Porque se eu não fizer essa parte, eu não vou nem chegar naquela. Então, todos nós temos uma boa parte ainda para fazer aqui. E por isso que eu estou entendendo que ainda tem um tempo, ainda tem o tempo. A aceleração das coisas que não são da luz devem provocar em nós uma reação de mais luz. Entende? Tudo que eles estão fazendo errado tem que indignar a gente e trazer a nossa luz para fora. É exatamente a sombra que vai promover a nossa luz. E tomar posição, e tomar atitude, e ser o ser de luz que você se comprometeu a ser, né? Voltar para você e ser o ser. Eis a questão. São Germain falava isso muito para mim. Ser o ser, eis a questão. Uhum. Bom, vamos correr aqui, porque a gente ainda tem curso 20 horas. O Daqui a Elias, daqui a pouquinho, né? O Elias perguntou como lidar melhor com os ataques espirituais. Por isso que a gente tem o sistema protecional, né? Bom, primeiro, talvez você ter compaixão por você mesmo por estar se permitindo passar por isso. Você ter compaixão por você e dizer, poxa, eu me coloquei nessa posição, ou alguém me colocou, eu vou me perdoar por isso e eu vou perdoar todo mundo que fez isso também. Na hora que você entra nessa compaixão por você e por quem possa ter te colocado, como eu falei, eu sei que vários pais e mães fizeram isso com a gente nos primórdios, isso acaba distanciando o ataque, porque compaixão e ataque não funcionam, não combinam. Então, primeiro isso, depois, se você sentir vontade de chamar Quanin, Arcanjo Miguel, Lei de Fé, Rainha da Luz, são todos seres muito fortes, espadados, né? E Lei de Astreia, para tirar o véu de Maia do que está acontecendo, e pede encaminhamento. Olha, comandante Astar, se você puder, encaminha essa criatura e todas as criaturas que estão ao redor. Isso vale para todo mundo, não vale só para esse rapaz que perguntou isso. Porque a hora que você não entra na frequência do ataque e você simplesmente sabe que está sendo atacado, você para, suspende tudo, entra realmente em contato com a sua vibração,
saia do medo que ele provoca ou do ataque que ele provoca, às vezes não dá tempo, pode chamar Arcanjo Miguel de imediato, Lady Fé, Rainha da Luz, Lady Astréia, são uma equipe maravilhosa, gente. Mãe Maria, Jesus, quem vocês quiserem, São José como grande pai, porque a gente está acostumado a chamar Saint Germain para transmutação, eu chamo muito São José como um pai divino. E ele tem me respondido maravilhosamente bem. Então, essa frequência, aí você pode chamar o Comando Ashtar, pode chamar os felinos de Sírios, pode chamar os antarianos, que são da polícia do espaço. Veja, você tem vários seres, mas a primeira coisa tem que parar em você isso. Vai distanciando, distanciando, até você puder fazer o sistema protecional, que aí é uma maneira mais, vamos dizer, abrangente de fazer esse trabalho. Mas, em primeiro lugar, dê poder para você mesmo, não para ele, não para o ataque. Certo. Eu acho que tem umas 4 perguntas ainda, Dori. Dá para responder ou eu falo para o pessoal fazendo os comentários e a gente responde depois? Manda bala, manda bala. Tem. Bora lá. A Cacau perguntou qual a diferença do curso comentado do Reiki da Fraternidade Branca e o curso Iniciação do Reiki Kwanahan Cósmica e Dragona Nyorai. Ambos estão disponíveis para fazer? Não, eu não estou fazendo da Fraternidade Branca no momento, e o da Kwanahan a gente vai dar a última aula agora, nesse final de semana. Eu optei por fazer isso porque, vamos dizer que ele, multidimensionalmente falando, ele é bem mais acelerado. Ele tem muitos, acho que são 27 símbolos, os quais você não precisa aprender, você pode iniciar pessoas em um breve tempo, e quem dirige isso é a Kwanahan com a Nyorai. Então, a diferença é enorme. No Reiki Usui, eu passo justamente para quem já tem o Usui, e faço as devidas correções para quem quiser, entendeu? É diferente. Aí a gente faz só individual, não estou fazendo em grupo, não. Não tenho E mais tempo. assim, nós fizemos o curso de Reiki, ficou gravado da Kwanahan. Então, vocês podem adquirir. E tem uma live também que nós fizemos aqui no canal, eu e a Dori, explicando também sobre este Reiki, tá bom? É muito maravilhoso este Reiki. Tem muito resultado rápido, Já porque são mães divinas, né? fez duas vezes, né? Oi? Como que é, Dori? Você fez duas vezes. Foi. Eu Você fiz 2 fez. vezes. Eu fui iniciada 2 vezes. Nossa, maravilhoso, gente. E eu aplico também, é muito assim, olha, eu indico muito. Muito maravilhoso. E a Paula perguntou como coloca esses discos no chakra base, os discos solares, né? No chakra base. É um trabalho mental, espiritual? Pode fazer os dois, mental e espiritual. Usa sua mente e você pode imaginar lançando discos solares cheios de água, lançando água, nos básicos das pessoas que precisam se acalmar. Não faça isso com pessoas calmas, vocês vão pôr elas para dormir, né? Verdade. A Tatiana perguntou assim: meu filho tem 4 anos, quando eu faço decretos, faço também em nome dele. Posso fazer isso? Claro, como guardiã dele, até ter o direito e dever. Dori e Alessandra poderiam fazer uma live sobre os intraterrenos? Eu poderia fazer uma live sobre discos solares e os intraterrenos, né? Porque Ah, os legal. intraterrenos que eu trabalho são todos os discos solares. Ah, vamos fazer, maravilhoso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, tem pessoa, a Ed já perguntando que gostaria de entrar no grupo, tá? Então é só entrar. Eu vou deixar o link, tá bom, gente? No Telegram, aqui do Telegram, para vocês aqui no comentário. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Como fazer a limpeza de contratos e decretos que temos com eles? Não dá, não dá, hoje não dá. Não, né? Isso é uma longa história, não dá para fazer aqui agora, né? Nem responder, porque isso é outro trabalho, tá? As pessoas estão perguntando como faz para entrar no grupo, né? Eu vou deixar o link, tá bom? Do Telegram. E a Edna está perguntando se poderia informar sobre este curso das 20 horas. É o curso dos 24 raios da Fraternidade Universal dos Planetas, né? A gente já está na segunda aula, hoje é a terceira aula,
mas fica gravada as aulas, então vocês podem ter acesso, podem adquirir, tá bom? É só entrar no Telegram que eu passo as informações para vocês, do valor e tal, e tudo, tá bom? Você pode fazer como é que fala, um short sobre o trabalho de cada aula, porque isso seria bacana, que você deixava o teu link do Telegram para o pessoal entrar quando quer saber, por exemplo, dos 24 raios, ou do sistema protecional, ou caminho do coração. Dá para fazer? 3. Eu vou fazer sim. É uma ideia. Tá bom. Olha, bom, tem uma pergunta aqui, quando será o grande flash solar? Mas aí vocês rebobinam a fita aqui da live. A Dori falou um pouquinho, tá bom? Sobre o flash solar. Na verdade, ninguém sabe o dia e a hora, né? Então, é um momento de preparação mesmo. Vamos nos preparar e confiar no plano divino, né? E a Ana Thelma está perguntando quando custa o atendimento terapêutico com a Doriana. Aí, entra também no Telegram que eu passo as informações, tá bom? Sobre o atendimento. Então, é isso, né? É isso, meu amor. É isso, a gente está sem tempo agora. Se a gente não responder alguma pergunta, deixa no comentário que eu e a Doriana vai ler depois e responde. A Doriana responde vocês, tá bom? É porque a gente tem curso agora, às 20 horas, dos 24 raios, a gente tem que descansar um pouquinho e fazer o curso, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, gratidão, Dori, pelas informações. Eu agradeço Beijo. muito a presença de todos vocês aqui conosco, tá bom? Muito Beijo e até obrigada. a próxima. Beijos.